Caros alunos, estamos na aula 3, né? Esse aqui é o capítulo 9, tafonomia, né? E tafonomia é a ciência do enterrado, a ciência dos fósseis, né? E, né, é, seres vivos, eles vivem, né? E depois morrem. E, o tecido mole, normalmente, ele é, né, devorado por insetos, destruído por fungos e bactérias, né? Mas os ossos e conchas e assim por diante, e até troncos fossilizados, né, a gente encontra, né? Partes mais duras podem ter uma chance de ser fossilizada. Principalmente se forem enterrados mais ou menos rápido, né? Então, e o melhor momento é quando, né, lama na beira do rio cobre o cadáver do animal que se afogou, né? Por exemplo, numa enchente. Então, isso aí é uma fonte fantástica de ossos, né? Troncos e assim por diante, né? Porque, né, o enterro foi rápido e aí a parte mole apodreceu, né? Mas os ossos tiveram uma chance de serem preservados intactos e aí ocorre a substituição do material orgânico por material inorgânico, mas preservando a forma. Então, aí você tem um esqueleto aí de dinossauro iguanodonte, né? E ele foi preservado do jeito que ele estava, né? E aí, né, você tem permineralização, né, ou substituição, né, do material, né, mas mantendo a forma. E, posteriormente, uma espécime quase completa é encontrada, né, conforme a erosão, né, expõe o fóssil, né? Agora, o mais comum, talvez, seja que antes enterrado, a carcaça ficou na superfície, né, da savana, de alguém que seja, né? E aí os animais foram e devoraram a carne, aí os insetos têm chance de botar larvas e aí, né, destruir os chifres e, né, os roedores vão lá e roem os ossos para pegar cálcio e assim por diante. Então, talvez vários processos naturais ocorreram, né? Fungos, raízes, o que seja, né? Antes do material ser enterrado, né? E aí você encontra ossos isolados, né? Então, esse aí talvez seja o mais comum, ossos isolados. E, excepcionalmente, ossos preservados. Só que lembre-se, a quantidade de organismos vivos é enorme se você compara com os fósseis. Porque lembre-se lá daqueles ciclos, né? O ciclo do cálcio, o ciclo do carbono e assim por diante. Assim que o animal morre, assim como a planta morre, os saprófitas, né, os organismos que vivem né, de folhas caídas, de animais mortos, né, eles atacam o corpo. Os saprófitos incluem, né, artrópodes como ácaros e insetos, e inclui, né, fungos, e inclui micro-organismos variados, né, do protozoários a bactérias e assim por diante. Então, as coisas apodrecem. E, é, né, o, o osso, isso aquilo, ele se decompõe no solo e libera os nutrientes para mais um ciclo, né? Aí as plantas absorvem usando as raízes, né? Os nutrientes estão no solo, né? E aí eles são recolocados. Então, o normal é que os animais e as plantas morram e virem matéria orgânica, humus, né? Aí o solo está cheio de micro-organismos mais variados, né? De todos os reinos, né? E todos esses micro-organismos, eles atacam o que está enterrado, né? Ossos, escamas, cascos, folhas, madeira, né? E apodrece. E os nutrientes são liberados. Então, o normal é de 1 em 1 milhão pode ser fossilizado. Esse 1 em 1 milhão é fossilizado, né? Muito ocasionalmente, né? Então, o
o material tem que ser enterrado mais ou menos intacto para você conseguir identificar o que que é, e depois permanecer sem, né, ser reatacado mais ou menos durante um longo período de tempo para você entrar no registro fóssil. Então, você tem um organismo vivo, né? Ele morre, ele produz um cadáver e quando ele é imediatamente enterrado, ele tem a chance de sofrer biogênese, né? E aí o material é mineralizado, é substituído, isso e aquilo, mas permanece a forma do fóssil e aí você encontra numa rocha. Claro que é, em grandes planícies você não vai encontrar fósseis porque você está enterrando as coisas. Você tem que ir em lugares que, por exemplo, o rio está cortando o sedimento e está expondo as camadas. Aí você vê as camadas sendo expostas e a erosão todo ano traz para fora novos fósseis, né? Agora, claro, o normal é um cadáver ser enterrado posteriormente, isso aí se for, né? Normalmente não é, então normalmente é perdido e os nutrientes voltam para o ecossistema, né? E esses material fica exposto, né? Sofrendo todo tipo de dano, né? Você vê isso com antílopes e elefantes e etc., que morrem na savana africana. Se você acompanha os ossos da carcaça, eles são triturados, né? Porque não só os carnívoros atacam, os insetos atacam e põem ovos nos chifres, né? Põem, né? As hienas vêm, mordem, isso, aquilo, tem todos os processos que eu falei, mas, né? Passa uma manada em cima de uma carcaça, tritura os ossos, né? Então, normal é só sobrar coisa muito dura, por exemplo, o dente, né? E esses ossinhos carpais e do tarso, eles são durinhos, né? Então eles conseguem sobreviver melhor ser pisado por uma manada de elefantes, né? E aí, eventualmente, talvez esse material seja enterrado e aí pode sofrer diagênese, né? É, agora, o normal é o animal, se for enterrado e virar fossa, é desmembrado, né? Agora, claro que em ambiente que nem uma caverna, por exemplo, esse tigre-dente sabre se abrigava numa caverna, né? E aí ele morreu. E aí, né, foi enterrado posteriormente, esse esqueleto foi enterrado, né? Os insetos da caverna foram lá, e os insetos, e pode ser, né, ácaros ou crustáceos, né? Você ficou embaixo d'água, né? Isópodes, né? Mas eles foram devorar a carne, mas antes que eles realmente conseguissem trabalhar no osso, veio uma enxurrada de lama, né, do lado de fora, e enterrou. Posteriormente, você, ó, a caverna deixou de existir, né? Porque ela a entrada foi tapada, né? Mas eventualmente forma-se um abismo, né? Um abismo é quando o teto de uma caverna cai. Aí os espeleólogos vão lá, oh, olha, abismo legal, vamos descer. Ah, nossa, ele abre para uma caverna. É surpreendente porque a maioria dos abismos são começa a vida como cavernas e depois cai o teto, né? Aí eles começam a explorar as passagens, você fala, vamos falar lá pro pessoal da UFS. Aí o pessoal lá da UFS vai lá e cava. E aí acha o esqueleto de um tigre-dente sabre, né? Tinha tigre-dente sabre aqui no Espírito Santo, por exemplo. Aí você tem um crânio, né? Aí você fala, nossa, que legal. Aí você aí, né, usa outros esqueletos da mesma espécie ou de outra espécie para ver as partes que estão faltando, né? Nesse caso a gente teve sorte, né? O esqueleto está todo intacto quase. E aí você usa é massa de modelar para você modelar a musculatura, né? E a musculatura, olhando, depois que você disseca muitos animais, você tem uma ideia de que você bate o olho, você sabe quanta musculatura tinha por cada um, né, das protuberâncias, né? Que é de inserção de músculo, né? Porque o músculo exerce força sobre o osso e o osso se desenvolve. Então, quanto maior a crista, maior é o músculo que trabalhava ali, né? Aí você, então, normalmente você vai ter uma boa ideia de como era a musculatura do animal. Como era o rosto, aí você tem que usar bichos viventes e dar um chute. Então, o crânio é isso. A musculatura, a gente infere usando anatomia comparada, né? E aí, a aparência do bicho final, você vai dar um chute baseado em outros gatos viventes e parentes próximos, né?
Bom, aqui é a mudança dos ossos lá grandes, né, e aqui é o conteúdo da medula óssea. Por exemplo, tíbia tem muita medula óssea. Rádios e fêmures têm menos, os húmeros têm menos. Os metacarpos e metatarsos são duros e têm pouco medula óssea, tá? Então, o que é interessante, isso aí foi feito na África, né, com carcaça de zebra e antílope, né? Na África, lembrando para vocês, existem hienas, né? E as hienas, elas comem ossos, digerem o colágeno dos ossos e o cocô sai mineralizado, tá bom? Então, as hienas, elas conseguem não só, elas na verdade estão estourando os ossos para pegar o tutano, só que elas conseguem lidar com estilhaço de osso, assim como uma população de pescadores, né, que come peixe todo dia, lida com espinhas no peixe, né? Eles fazem uma bolinha de peixe com arroz e putz, né? Não se preocupa com as espinhas, elas vão junto e digerem tudo, né? Então, as hienas, né? ah, Elas trituram o osso. Então, mas elas preferem, né? Para que você vai triturar o metacarpo, o metatarso, se você pode comer uma tíbia, né? Então eles vão, atacam a tíbia, né? E engolem o conteúdo ósseo, né? E estilhaçam o resto. Porque metacarpos, metatarsos e dentes são super abundantes comparado com esses outros ossos, tá? Bom, esse aqui é um garoto Narikotomi, uma erectus de 1,6 milhões de anos. E foi enterrada. Sabe, a Lucy também foi enterrada na beira de um lago. Sabe, Ardipithecus? Arde também foi enterrado na beira de um lago, né? Esses esqueletos mais completos a gente acha na beira de rios, né? Extremamente raro, né? O homem neandertal talvez seja o que a gente melhor compreende, depois talvez os heidelberguins. Por quê? Porque eles moravam em cavernas. E cavernas são lugares úmidos, normalmente, né? Aquelas, uma caverna escavada pelo rio, né? E depois pode ficar seco, né? Só que mesmo assim, com uma chuva forte, entra água de novo. E frequentemente, você visita uma caverna, tem um rio no meio. E aí partes estão submersas, né? Então, cavernas são lugares em que uma enxurrada pode levar água e enterrar. Ou o teto desaba, ou alguma coisa assim, né? E aí você preserva, né? E fica sem sofrer muito ataque de animais e tudo, né? Bom, agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do macaco assassino, né? Que aparece, não sei se vocês viram 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, né? É um filme clássico né, lá da década de 60, no começo da década de 70, não lembro agora a data que saiu, o, 2001, Odisseia no Espaço, né? Eu suspeito que foi mais ou menos na época que o homem foi à Lua, né? E nesse filme, eles expõem a teoria do macaco assassino que era vigente nessa época, final da década de 60, começo da década de 70, né? E a ideia é a seguinte, né, de que os nossos ancestrais, eles começaram a usar ossos para caçar. É uma teoria do macaco assassino, né? Ela foi proposta por Raymond Dart, descobridor da criança de Town. Ele identificou as Lopithecus de Makaspanghat e, como estava cheio de ossos quebrados lá, no vale de Makapansgat, né? Na África do Sul, né? A África do Sul sempre tem esses nomes que são parece holandês, né? E o principal motivo que parece holandês é porque é holandês, né? Ou melhor, africano, né? O dialeto holandês falado na África do Sul, né? A África do Sul, ela foi colonizada mais de 300 anos atrás por imigrantes holandeses e o clima lá da África do Sul é semelhante da Europa, né? Inclusive é mediterrâneo e dá para você criar uvas, né? Por isso que o vinho da África do Sul é famoso, né? O clima é bom para, como a Austrália, né? A Califórnia, né? O clima mediterrâneo e aí uvas se dão bem em ambientes mediterrâneos porque evoluiu no Mediterrâneo, né? E aí o Chile também tem clima mediterrâneo, né? Então, todos esses países que têm clima mediterrâneo, África do Sul, Austrália, né, Califórnia, Chile,
Aí eles têm, eles criam bem vinhos, assim como a Espanha e Portugal, né? E a Grécia, isso, aquilo, a Itália, né? Todos os países famosos pelos seus vinhos, né? E por isso que, né, os, os holandeses estão lá há mais de 300 anos, né? Quase 400 anos, e eles deram um monte de nomes, né? Agora, os povos da África do Sul, eles eram caçadores-coletores, então eles viviam em densidade baixa, né? Só que aí, posteriormente, chegaram os Zulus, que os povos Bantu, que eles tinham, praticavam agronomia, eles tinham rebanhos, e assim por diante. E aí foi a época das guerras Zulu, né, do século XIX, né? E os ingleses que já tinham, né? Os holandeses estavam do lado do Napoleão, né? Porque foram conquistados por Napoleão, né? Napoleão pôs as tropas dele, conquistou toda a Europa, né? E aí os ingleses foram e tomaram as colônias holandesas, inclusive a África do Sul. Aí a África do Sul passou a ser da Inglaterra, né? E, né, então a população europeia que colonizou a África do Sul são predominantemente holandeses, mas eventualmente eles começaram a falar inglês porque a partir do século, no começo do século XIX, né, os ingleses viraram os donos da África do Sul, né, por causa das guerras napoleônicas, os holandeses estavam aliados, né, aos, não, aos franceses, né, e os ingleses foram e tomaram a África do Sul e mas aí explica esses nomes, Marcantes Pagatti e assim por diante, né? E ele propôs uma cultura osteodontoquerática, né? Osteos, odonto, dente. E querática, chifre. Porque tinha muito chifre, osso e dente lá, né? E ele propôs que isso aí eram ferramentas. E essa teoria, né, de que a evolução do homem se deu quando os chimpanzés, né, o gorilas, os macacos como chimpanzés e gorilas, começaram a fazer ferramentas e a sair caçando por aí, né? E ao caçar, eles se defendiam melhor dos predadores e eles podiam matar outros animais e comer a carne deles, né? Então, aí, o macaco assassino. A gente aprendeu a caçar e a gente começou a caçar um monte de bichos que são encontrados na caverna de Macas-Pangate. Em Macas-Pangate, na caverna, são encontrados também esqueletos de leopardo, um ancestral do leopardo, né? E é interessante que tem crânios de australopitecos na, lá no, em Macas-Pangate, né? Por isso, né, de que esse, criança de Town, né? Primeiro australopithecus descrito por Raymond Dart, estava lá, né? Ele encontrou outros esqueletos, outros fósseis, né? E um dos crânios, né? Quando você pega esse crânio de leopardo e você encaixa nos buracos que tem lá, tem buracos de dente. É perfeito o encaixe. Ou seja, o leopardo matou o Australopithecus e levou para cima de uma árvore e comeu ele. E aí os ossos caíram lá embaixo. Era um abismo, né? Era uma árvore num abismo. Fantástico, porque nenhum leão vai conseguir subir atrás do leopardo, né? Então, a tafonomia, a ciência do enterrado, demonstrou que esses ossos não diferiam com os de porcos que tinham sido caçados referente ao padrão de quebra. Então, as mordidas, o rompimento dos ossos era igual nos porcos e nos australopitecos, e o padrão de dentes era o padrão de dentes do leopardo. Conclusão: quem comeu todos aqueles porcos e os australopitecos foi um leopardo. E a carcaça caiu no fundo, né? Bom, um, com a tafonomia, a gente começou a estudar as marcações usando o microscópio eletrônico, né, desses ossos, né? E uma coisa que a gente descobriu é de que ossos que, principalmente o Homo, gênero Homo, começou a usar ferramentas de pedra. E ossos em que se usou uma lasca de pedra para tirar carne, eles têm esses riscos, que são riscos em V, né? E esses riscos em V, eles são bem afiados. Agora,
ossos em que o dente de um carnívoro, hiena, coiote não, chacal, né? Ah, leão, mordeu, ele na verdade, como você tem várias cúspides, você tem essas cúspides, como o dente não é tão afiado como a lasca de pedra, esse aqui eles são em forma de W. Então, em vez de ser em forma de V, agudo, eles são em forma de W, meio arredondada. E como tem mais de uma cúspide, tem vários riscos paralelos. E é interessante porque dá para ver, por exemplo, quando passa um dente, em cima, quebrou aqui, passou, em cima de uma lasca. Ou seja, os hominídeos chegaram antes, talvez mataram o bicho, chegaram na carcaça antes, né? Eles fizeram, foram carniceiros, né? Depois de comer, eles foram embora e veio uma hiena, ou um coiote, ou um leão, ou um leopardo, o que seja, e mordeu e passou por cima do suco. Então dá para ver várias coisas. Quem usou lá, se teve mais de um uso, e depois, qual foi a sequência? Quem veio primeiro, quem chegou depois, né? É, é, então aqui, a atividade dos carniceiros seguiu a atividade dos humanos nessa ocasião, né? Às vezes ao contrário, né? Então, né? Então, vamos concluir, né? Seres humanos pelo menos o genoma, quando começou a fazer ferramentas de pedra, parece que começaram a usar carcaça. A gente entrou, não virou caçador, virou carniceiro, né? E a gente compartilhava o meio ambiente com outros predadores, né, que também usavam essas coisas e dava para ver o uso. Então, são várias perguntas chaves que a gente termina aqui, né? O que é implicado pelo fato que a maioria dos fósseis de hominíneos que a gente encontrou foram recuperados de sedimentos que foram depositados perto de fontes d'água, como rios e lagos. Bom, isso é óbvio, né? Você tem ambientes onde a deposição pode ser rápida, ainda mais numa enchente, né? E aí um corpo, um cadáver rapidamente enterrado, e ser rapidamente enterrado permite você manter os fósseis com uma chance maior de sofrer diagênese, mineralização e virar um fóssil, né? E aí, por que que o registro fóssil dos grandes macacos é virtualmente não existente nos outros 5 milhões de anos? Num tempo em que o registro dos hominíneos é bom. Bom, a floresta tropical é péssimo para preservar a fossa, porque é um ambiente úmido o ano todo, né? E que fungos, insetos, bactérias um, se desenvolvem bem, destroem rapidamente as carcaças que caem no chão. Já a savana, ela é mais seca, né? E os hominíneos, eles gostavam de, então, né, tem períodos de chuva, né, e períodos de seca, né? E a chance de você ser preservado seco e depois na chuvarada ser enterrado rápido são maiores, né? Então, tem mais fósseis geral, né? De ambientes secos e de savana do que de ambientes um, de floresta tropical. O ambiente de floresta tropical é a morte dos fósseis, né? Mas a vantagem é de que as carcaças, né, são decompostas rápido e os minerais voltam, né, para as plantas, né? Bom, é, fragmentos fósseis de 500 indivíduos hominídeos representam talvez 4 espécies de um período de 4 milhões a 1 milhão de anos que foram recuperados do Lago Turkana da Quênia. Qual deve ser a percentagem em relação às suas populações originais? Gente, 500 para 4 menos 1, 3 milhões de anos. Então, ó, depósito de 3 milhões de anos de Turkana e você encontrou 500 indivíduos hominíneos, né? De talvez 4 espécies, né? Então, se a gente calcular, é 125 indivíduos por espécie, né? Se a população era 1 milhão e renovava a cada 30 anos,
durante 3 milhões de anos, é uma percentagem ínfima da população total, né? A maioria dos indivíduos morre sem deixar fósseis, né? E depois de você achar um fóssil é meio sorte, né? Porque talvez 10 metros mais para frente, no meio da rocha, tem um fóssil que quem vai descobrir é alguém daqui a 300 anos. Então você vê o que está exposto ali, então, o que foi destruído, você perdeu, e o que está lá dentro da rocha, provavelmente você não vai achar. Alguém vai achar no futuro. Isso aí se tiver gente ainda fazendo paleontologia, né? Qual é a coisa mais importante para moldar a história de vida de um fóssil? Bom, isso aí é uma frase meio maluca, porque fóssil está morto, né? Então a história da vida do fóssil, não. Mas, o mais importante é ser enterrado rápido, né? Quanto mais tempo demorar, maior a chance de quebrar e ser triturado e destruído, né? E é isso, né? Então essas são as perguntas que o texto faz para a gente pensar nas respostas, né? Eu espero que você já tenha lido, eu não dei spoiler para vocês, né? Bom, acabou esse capítulo, né? E amanhã eu converso com vocês pessoalmente, tá bom? Então deixa eu parar a gravação e amanhã a gente se vê.